somente bem se fará. Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aqueles que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aqueles que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Bom dia aos papais e às mamães, parabéns pelo dia, né? Nós somos um só pai e mãe, uma união em prol das oportunidades que a terra nos proporciona. Hoje, nosso irmão Alan está aqui com a gente. Ele vai abordar um tema que realmente, até hoje pela manhã, para que eu abra a gaveta, a foto do meu pai apareceu lá em primeiro lugar, e até as lembranças do Google também apareceram, as fotos, né? Perda de entes queridos. Por mais que a gente tente localizar dentro da gente a compreensão que a doutrina nos favorece todos os dias, tem hora que a gente entra em parafuso. Não sei se é porque a fé ainda não é revolucionária, não sei se porque o nosso conhecimento ainda é palpitante ainda, né? Ainda não está firme. Mas hoje vamos estudar e vamos tentar compreender mais, né? Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje e provavelmente, com certeza, muitos dos nossos entes vieram porque a espiritualidade que cuida da gente, ela cuida o tempo integral. Não é a hora que a gente vem para aqui, é a hora que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente busca compreender as razões reais da vida. Então, ela está sempre atuante. E para aqueles que têm a oportunidade de estarem aqui hoje, sejam bem-vindos, tanto no plano físico como no espiritual. E vamos agradecer ao irmão Miravias pela casa que nos acolhe, a Jesus que nos dá a oportunidade, ao nosso irmão Alan que vai trazer as palavras que vão iluminar nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Alan, tenha bondade.
bom dia para todos, bom dia para todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações. Nós que aqui nos encontramos reunidos, os espíritos dos dois planos da vida, buscando compreender melhor os mecanismos da lei divina, buscando compreender a grandeza dessas leis e como que elas são perfeitas em todos os momentos, até mesmo naqueles momentos em que julgamos que está tudo dando errado, que está tudo se desmanchando em nossas vidas, até mesmo nos momentos mais tristes, quando julgamos que não há Deus, quando até mesmo nos revoltamos perante essas leis divinas e sublimes, por ainda não compreendermos a estas mesmas leis em toda a sua plenitude. Por isso, faz-se necessária a reencarnação, porque é nessa reencarnação que nós temos a oportunidade de estudos como estes, onde vamos rever essas leis que já se encontram gravadas em nossa consciência, de tal forma que nós possamos, relembrando essas leis contra as quais muitas vezes nos revoltamos, ver melhor o mundo que nos cerca, compreender melhor os acontecimentos que nos atingem, de tal forma a endireitando os nossos caminhos, a nos colocarmos sob o jugo de Jesus que é leve, a tomarmos o fardo que nos proporciona seguir em frente apesar das dificuldades, com muita confiança em nossos corações. Então que nós possamos, nas reflexões deste e de outros estudos que venhamos a participar, ou das leituras que venhamos a fazer, continuarmos a ampliar a nossa visão, para que essa visão deixe de ser imediata e apenas do mundo material, mas comece a se tornar cada vez mais uma visão espiritual, e que acima de tudo possamos, através das experiências, quando não nos for possível compreender essas leis diretamente com a mente, irmos endireitando estes caminhos de tal forma a conquistarmos o destino único, inalienável, que pertence a todos nós, que é a felicidade. Mais uma vez rogamos a proteção dos bons espíritos, e que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a perda das pessoas amadas. Querido papai Walter e querida mãezinha Cecília, peço a Jesus que nos abençoe. Estou procurando escrever sem pressa, no intuito de lhe trazer minhas notícias com a segurança possível. Sei que dói em nossa casa o que aconteceu. E creio que as nossas lágrimas se confundem no mesmo gosto amargo de saudade e sofrimento. Graças a Deus, tenho encontrado proteção e assistência que me sustentam neste reinício de vida. Conquanto, aí um tanto atordoada e sem haver perdido o trauma que ficou do acidente, sinto-me algo mais encorajada para fortalecê-los. Compreendo as dificuldades para falar de um mundo para outro, porque estou informada que habito em outras dimensões vibratórias. Não defino que seja isso, mas reconheço que estou mais aí em companhia dos meus pais queridos, que eu sempre amei tanto. Sim, lembro-me. Estávamos buscando o ensejo de auxiliar na festinha que havíamos comparecido.
um meio de nos recolher a simpatia dos amigos que nos quisessem a companhia. Coloquei-me à disposição de que estivessem desejosos de regressar a casa, quando Daniela e Carla se declararam desejosas de aproveitar a chance do retorno. Ambas trouxeram ainda 2 meninos quase adolescentes, dos quais não guardei o nome de memória. Passamos a comentários sobre o final de semana, destacando os problemas da escola, e surpreendia-me com o interesse dos rapazinhos ansiosos por mostrarem o próprio adiantamento. O carro seguia em marcha natural, e havia em nós todos o melhor bom humor. Não havia excesso de qualquer natureza, tudo normal. De quando em quando, uma frase nos fazia rir, desinibindo-nos a viagem na qual nos aproximávamos uns dos outros. Em dado momento, uma carreta com velocidade superior à permitida, segundo o meu modo de entender, passou por nós, e notei um pique fora, feito a feição de pequeno choque, que nos impeliu a perder o controle do volante, que, ao invés de nos obedecer, passou a acelerar os movimentos do veículo, causando-nos a todos um grande susto. Entretanto, esforcei-me ao máximo de minhas possibilidades para governar a condução, que parecia zombar das minhas forças, amedrontada com a situação, impunha a possível serenidade a mim mesmo. No entanto, o conflito com o poste inesperado nos fez estremecer. O carro desgovernado nos sacudiu com tremenda violência e, embora me dispusesse a ser útil às companhias e aos amigos de cujos nomes não me recordo, senti que meu crânio recebeu uma pancada, deixando-me completamente desorientado. Não só desorientado, vi-me inconsciente com absoluta incapacidade para estender qualquer auxílio aos que me compartilhavam da companhia. Escutei os gritos da Daniela e da companheira, mas, a esse tempo, um pesado torpor se impusera à cabeça, qual se eu recebesse algum processo de anestesia sobre os meus próprios pensamentos. Não adiantava. Não adiantava qualquer reação da minha parte para socorrer alguém, porque eu mesma, porejando sangue, necessitava de mãos amigas que me restituíssem o discernimento. Meu sofrimento foi enorme, porque enfrentava um problema de mim, para mim, até então desconhecido. Perdi toda a noção de minha própria identidade e fui apanhada para seguir uma ambulância a caminho do hospital. Entretanto, da hospitalização não tenho a mínima lembrança. Acordei e acredito que muito depois do acidente, velada por 2 religiosas, sendo uma delas, que se deu a conhecer por irmã Ana, tem sido para mim uma enfermeira maternal. Compreendi que me achava em um lugar diferente, depois de muito esforço para não gritar pelos pais queridos e por nossa Adriana, porque me achava possuída de estranha alucinação. Deste estado mental de anormalidade inconteste, saí muito pouco a pouco, de vez que eu não queria ter consciência que eu não queria ter paciência com medida alguma tendente a devolver minha vida habitual. Desta condição, estou regressando gradativamente e espero em Jesus refazer-me integralmente para as minhas vivências comuns. Querido papai Walter, muito grata
por ter vivido até aqui. Muito grata porque trouxeste a minha mãezinha Cecília. A sua estrutura mental, querido papai, é a nossa esperança, porque a mamãe sofre ainda os remanescentes do choque que me abateu de modo indefinível. 18 anos. Eu não esperava perder a vida física, com a qual me comprazia a afeição de qualquer menina e moça de minha idade. Com as preces que tenho recebido da mamãe e da vovó Carla, estou melhorando para retornar-me tal qual sou. Penso que o desligamento do corpo físico para as pessoas jovens deve ser uma erradicação do corpo espiritual em condições muito verdes de árvore em que se formou e que vem a ser a vida espiritual. Tenho visto pessoas que chegam até nós depois de atingir grande maturidade, demonstrando na própria apresentação as inibições que nos caracterizam a nós outros, os que chegamos de improviso. Sinceramente, não sei como será o meu amanhã. No entanto, estou confiante no amparo de Jesus, que a ninguém abandona. Ignoro ainda qual tenha sido o destino dos outros que estavam no carro, na minha companhia. No entanto, em oração busco entregá-los a Deus, estejam como estiverem. Papai Walter, peço muita calma e paciência com a mãezinha Cecília, porque a mamãe ficou super sensibilizada com o que sucedeu e no íntimo ainda sofre muito. Eu não estou revoltada, mas por vezes, no instituto de tratamento em que fui acolhida, pergunto a mim própria o porquê de tudo que aconteceu. Por quê? Nos meses últimos, isso é, de março para cá, tenho sido visitada por um benfeitor que se me dá a conhecer como sendo meu bisavô Antônio. Não tenho qualquer lembrança dele, conquanto a palavra dele seja de um tutor compreensivo e respeitável. Se mamãe ou o senhor mesmo se recordarem dele, me enviarão pensamentos confirmativos, porque talvez a querida vovó Carmen nos possa informar. Ainda choro muito, mas tenho boas recapitulações das preces de minha mãe Cecília nos meus tempos de criança. E isso me faz grande bem, porque repito as orações que aprendi com a fé viva de uma criança. Querido papai Walter e querida mãezinha Cecília, beijem a querida irmãzinha Adriana por mim. Não tenho forças para continuar, porque a reconstituição mental do desastre, na faixa da lembrança que me ficou, ainda exige grande esforço. E a irmã Ana, a minha protetora, não julga conveniente que eu me aprofunde nas recordações de minuscências da provação que experimentamos. Perdoe pela inabilidade com que conduzi o carro em desequilíbrio. Sei que os queridos pais me desculpam e fico tranquilo por isso. Querido papai Walter e querida mãezinha Cecília, recebam com a nossa Adriana muitos beijos de saudade e carinho da filha que os adora. Ana e Lisa. Não há perdas. A vida continua incessante. Sim, a saudade machuca. Não machuca apenas do lado de cá. Nós podemos observar na mensagem da nossa Ana Luísa, de 18 anos,
que foi, como ela mesma descreve, vítima de um acidente automobilístico, junto com alguns amigos, quando retornava de uma festa no ano de 1985. Nós podemos observar que, como a literatura espírita, através dos diversos romances mediúnicos nos mostra, não há saltos. Nós não desencarnamos para nos tornarmos anjos. É uma vida que segue. No caso da nossa Ana, foi uma mudança inesperada. O destino, por motivos que ela mesma desconhece, fez com que essa família tivesse que passar por essa dura provação. Ficam o pai Walter, a mãe Cecília, a irmã Adriana. Segue para a vida espiritual a nossa irmã Ana Luísa. A lembrança vem aos poucos, a recuperação vem aos poucos, a construção de um novo futuro ainda é incerta. Ela mesma diz: não há certeza ainda do dia de amanhã, mas estou me recuperando. A saudade é presença constante nessa mensagem, que foi trazida pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, numa daquelas cartas familiares, das milhares de cartas familiares, que o nosso irmão teve a oportunidade de trazer nas reuniões mediúnicas que realizava em Uberaba, enquanto ainda se encontrava desencarnado. E aqui nós temos um caso típico, que Allan Kardec, já no início da codificação espírita, abordava para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. E sim, as explicações são muito confortadoras. Elas nos trazem a esperança, mas não eliminam a saudade. Mas a certeza do reencontro nos fortalece para que sigamos em frente. Nesse exato momento, muitos dos nossos irmãos que nos precederam na vida espiritual se encontram realizando as suas atividades, assim como nós estamos aqui realizando as nossas nessa manhã de domingo. É uma vida que segue nos dois planos da vida, numa separação que é temporária. Veja que curioso, no caso da Ana, por exemplo, ela encontra o bisavô no mundo espiritual, que cuida dela, ela sequer sabia da existência dele, que depois inclusive é confirmada pela avocada. Porque a vida, nesse nosso estágio evolutivo, em que ainda necessitamos da existência terrena para nós nos aprimorarmos espiritualmente, é feita assim, em ciclos. Uns estão lá e vão voltar, mas nós vamos retornar à pátria. E nesse vai e vem nós vamos nos encontrando, fortalecendo os laços, desencontrando, até um dia em que não mais necessitaremos de passar por essa separação, porque ela é apenas um estágio. Haverá um dia em que nós, à medida que formos nos espiritualizando, nós não mais teremos necessidade dessas separações da encarnação em mundos de matéria. E mesmo antes de nos tornarmos espíritos que não necessitam mais reencarnar, haverá mundos em que, mesmo encarnados, a nossa separação com aqueles que nos precederam na jornada será mais sutil, será mais suave e menos dolorosa. A vida material não terá as dificuldades que nós enfrentamos hoje no mundo, que ainda é um mundo de regeneração. Então isso é só um estágio, só um momento, que à medida que nós formos avançando na jornada espiritual, nós vamos conseguindo mudar essa nossa visão de mundo. Nós vamos começar a compreender sem revolta os desígnios de Deus. Por que determinadas coisas acontecem? Muitas vezes nós não sabemos. A própria Ana, que já se encontra no mundo espiritual, não sabe a razão da separação dela da família. Ela deixa isso claro.
E muitas vezes as coisas nos acontecem aqui, nós nos perguntamos por que está acontecendo comigo. E às vezes, quando a gente termina um estudo igual esse, o pessoal chega no final e pergunta para a gente, por que isso aconteceu comigo? Eu gosto da pergunta, que ela é fácil de responder. Porque eu vejo para a pessoa e falo, meu amigo, minha amiga, não sei. Não faço a menor ideia. Eu não sei porque determinadas coisas acontecem comigo, acontecem na minha vida. E talvez, com certeza, a meia dúzia de amigos espirituais que me acompanham mais de perto conhecem minhas dores e talvez saibam até as causas delas, mas eu mesmo não sei. E aí nós nos perguntamos, para que então adianta a gente conhecer as leis divinas e a gente conhecer o Espiritismo se ele não nos conta as causas dos nossos sofrimentos? Eu continuo sem saber. E talvez muitos de nós aqui, se não todos, tivemos sofrimentos que nós ainda não sabemos por quê. Porque o Espiritismo, ainda que não nos conte o que exatamente nos leva a passar por determinadas situações, ele nos dá a certeza de que tem uma causa justa e que terá uma consequência boa se nós soubermos passar por esta situação de acordo com as leis divinas. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e usando um termo matemático, filosófico, isso é uma das premissas, ou seja, um dos pilares da nossa crença, que Deus é soberanamente justo e bom. Qualquer coisa que nos aconteça na vida tem uma causa justa. E a causa do ano passado. E poderá ter uma consequência boa, que está no futuro, mas que vai depender de como nós vamos reagir diante do acontecimento. Porque se a causa está no passado e, portanto, não tem como mudar, a consequência do acontecido está no futuro e o futuro ainda pertence ao nosso livre-arbítrio. Então, quando nós dizemos que Deus é soberanamente justo e bom, e o que acontece em nossas vidas tem uma causa justa, nós não podemos afirmar que terá uma consequência boa. Poderá ter, dependendo das nossas ações. E aí, então, o nosso livre-arbítrio. E por isso a importância de nós irmos conhecendo essa lei. Mas não apenas conhecer essa lei, mas praticá-la. Para enchermos o nosso coração de uma certeza que a princípio pode parecer até meio contraditória. Porque nós temos uma certeza de que tem uma causa justa, mas sem conhecer essa causa. E uma frase que certa vez eu ouvi e que eu acho muito interessante é que nós não devemos nos preocupar em entender exatamente o porquê para começarmos a amar. E quando eu falo de amor, eu estou me referindo ao amor no mais amplo sentido, no sentido do cumprimento das leis divinas. Nós não precisamos, ou pelo menos não devemos, esperar entender o porquê para começarmos a amar. Porque um dia, nós vamos entender o porquê e vamos falar, valeu a pena ter amado. Nós não precisamos entender o porquê para não nos revoltarmos. Porque um dia nós vamos compreender o porquê e vamos dizer, valeu a pena não ter me revoltado. Porque se, ao contrário, eu esperar entender o porquê desta ou daquela situação, para só então começar a amar, ou para só então começar a não me revoltar, no dia que eu finalmente entender o porquê, eu vou olhar para mim mesmo e perguntar por que eu não amei.
porque me revoltei. E aí, nós vamos ter pedido oportunidade. A oportunidade está aqui nesse momento nos chamando. Então, que nós possamos compreender que em todas as dificuldades da vida, e em particular no tema que nos toca nessa manhã, que a morte ou a perda, como se nós perdêssemos as pessoas, vocês podem olhar na mensagem da Ana que os laços continuam fortes. Os laços continuam fortes, não perdeu. Não estamos tendo mais esse contato direto para não perdermos. As afeições não se perdem, elas continuam fortes. E é muito interessante como ela pede para o pai Walter, cuida da mãe Cecília, que ela está muito sensibilizada, ela está super sensibilizada com o que aconteceu. Ou seja, os laços permanecem. Então não perdemos. Mas então, em temas das dificuldades como um todo e da perda, entre aspas, enormes das pessoas amadas, também vale todo esse raciocínio que nós trouxemos aqui com essa mensagem. Porque o Espiritismo é legal por isso. Legal, jovial que a gente usa, que é muito mais que legal. Mas o Espiritismo é do Allan Kardec, e eu já tive a oportunidade de comentar isso aqui algumas vezes. Ele não falou, nossa, a humanidade está sofrendo muito, precisa escrever um livro para consolar as pessoas. E Allan Kardec chegou uma noite e falou, e se existissem espíritos? Nossa, isso parece uma ideia legal. E se as pessoas fossem reencontrar no mundo espiritual? Nossa, isso é joinha. E se todos nós estivéssemos destinados à felicidade? Gostei dessa ideia. Vou escrever um livro a respeito. Não foi assim o processo. Na verdade, a única coisa que Allan Kardec fez foi organizar o que pessoas que estiveram a achar da mesma forma como nós estamos aqui nessa manhã e que regressaram à parte espiritual, foram para contar para nós como que é. Isso, na minha opinião, é o máximo, o ponto máximo, ou como diz a expressão popular, a cereja do bolo do Espiritismo. Isso é opinião pessoal, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é uma teoria da cabeça de um homem. É a descrição da realidade partindo daqueles que estão lá e que voltam através desse mecanismo fantástico da mediunidade para nos trazer esses conhecimentos. Ainda assim, vão existir pessoas que vão dizer para nós, mesmo esses espíritos não existem, são coisas de criação, da criação de mentes superexcitadas, ou mesmo de mentes de charlatães que desejam nos iludir, ou como alguns ainda gostam de dizer, são coisas dos demônios que buscam nos desencaminhar das veredas de Deus. Entretanto, uma análise superficial que seja das inúmeras mensagens, milhares, quiçá milhões, certamente milhões, não obstante, nem todas tenham ficado registradas, ousamos dizer bilhões, uma análise superficial vai nos mostrar, primeiro, que não se tratam apenas de demônios, porque mensagens como essa da nossa Ana Luísa nos mostram de uma maneira incontestável a identidade do espírito comunicante. É uma mensagem de uma garota de 18 anos que está começando um mundo novo, não me parece uma mensagem de um demônio. E se fosse realmente demônio, tem uns demônios muito bons assim. Os demônios que vão ser demitidos do inferno. Vão ser demitidos. Deixe o chefe deles saberem que esses demônios estão usando a mediunidade para pregar o amor ao próximo.
para pregar o perdão das ofensas, o perdão aos inimigos, o amor a si mesmo, eles vão ser demitidos, porque eles estão trabalhando contra o chefe deles. Então, além de não serem essas notícias do mundo espiritual coisas da cabeça de um homem bem intencionado para consolar os corações, essas mensagens são mensagens de pessoas que habitam esse outro mundo e que já habitaram aqui conosco, e cuja essa análise, ainda que superficial, nos mostra que são pessoas, que são espíritos, que são gente como a gente que vem nos contar. É como, esqueçam os tempos da internet, vamos voltar um tempo atrás onde a gente adquiriu conhecimento através dos livros. É como se você recebesse um livro, um guia turístico. Se é que alguém vai querer se aventurar, sei lá, férias no Alasca. Diz que é um lugar muito bacana de se passar férias. Ou férias na Sibéria. De alguém que nasceu na Bahia, calorzão, marzão, e numa determinada oportunidade foi para a Sibéria, ou para o Alasca, e veio nos contar, olha, esquece o marzão bonito que pode ter aqui, a música, esquece a música, acarajé, só salmão, de vez em quando eu olho de baleia para dar uma energia. Olha, bermuda, camiseta, acabou. É pele de urso, porque aqui é muito frio. Aquelas matas verdes, só branco, só neve. Ou seja, a pessoa que estava aqui agora está lá e conta como que é lá. E aí, como eu falei, você pega e vai recebendo a mensagem de diversos espíritos que nos contam a vida do mundo espiritual. Aí chega A Vida no Alasca por José da Silva. A Vida no Alasca por Alain Antunes. A Vida no Alasca por Ciclano, Beltrano, Fulano. E aí você pega e começa a ver a coerência das comunicações, ou seja, das informações que os autores nos trazem. E aí a solidez da doutrina espírita. Fora as cartas familiares, como essa que nós citamos, que nos mostram uma vida que continua, o que não impede a saudade. É tocante a saudade da moça, e ela refere também a saudade do pai, da mãe, da irmã, mas a vida continua. Não há perda, há uma separação dessa proximidade material com a qual nós convivemos no mundo de hoje. Se eu chegar aqui na despedida, se eu fosse uma pessoa chegada a dar abraço, se eu não sei quem me conhece já reparou que eu sou metido para dar abraço, né? Mas eu posso chegar, né, para aquelas pessoas calorosas, um abraço forte em cada um de vocês, que nós estamos na mesma vibração material. E é muito interessante que a Ana fala, eu estou numa outra faixa vibratória, não obstante, não faço a menor ideia do que significa, eu sei que eu estou. E lá eles se abraçam também, porque a faixa vibratória, seja lá o que isso signifique, porque nós não estamos falando de vibrações físicas, que você põe um aparelhinho aqui e mede a frequência, estamos falando de um outro tipo de vibração metafísica, mas lá eles se abraçam, eles têm cadeira, eles sentam, eles têm mesa, eles escrevem, eles andam, eles têm edifícios. É uma outra faixa que ainda é inconcebível para o nosso pensamento, nós sabemos que existe. Porque as pessoas de lá contam e falam para nós que existe. E há pessoas aqui com uma faculdade mais ostensiva de mediunidade que inclusive também conseguem perceber esse mundo. Que é o mundo que nós visitamos
quando estamos desdobrados durante o sono, nosso corpo dorme, nós, espíritos, com um corpo espiritual, visitamos esse mundo. Não bem concreto, que inclusive nós conhecemos. Mas como poucos de nós, muito poucos, na verdade, trazemos a lembrança, nós contamos aqui até duvidando que ele existe. E aí a gente pega essas lembranças e fala, não, como é que existe mesmo? De vez em quando a bondade divina permite que a gente traga lembrança de alguma dessas incursões que nós fazemos no mundo espiritual. A gente acorda, nossa, tive um lugar bonito. Uma sensação diferente nas condições. É como se você tivesse acabado de tocar aquele lugar. Isso existe. Esses outros seres que nos precederam, eles estão lá. Eles nos esperam. E não queria assustar ninguém. Daqui a uns dias, lembrando que para um espírito eterno, qualquer 50 anos são dias, vamos ser nós do lado de cá. Talvez numa folga lá da nossa instituição, vai estar a gente entrando aqui numa bela manhã de domingo no Miramês para matar a saudade da casa dele. O Ana lembrou muito bem, né? Muitos desses nossos amigos, até mesmo talvez os pais que tiveram oportunidade, vieram aqui também, passar o dia dos pais com minha filha, com meu filho. Podemos dar certeza, eu particularmente não gosto de ter a virgindade uma pedra, com todo respeito às pedras. Pelo menos do ponto de vista de evidência e audiência. E certamente temos muitos companheiros que não pais, talvez filhos, enfim, existem companheiros do outro plano. E que se pudesse, estão doidos para falar, quem disse? Eu existo, esse mundo existe, eu estou aqui. Não duvida. O que não vai diminuir a dor, não diminui. Não diminui. Não diminui. Eu tenho uma pessoa muito querida, e eu vou contar o caso, mas sem entrar em muitos detalhes para não procurar mim nem a pessoa, que neste exato momento está morando a quilômetros de distância. E quando a gente fala quilômetros de distância, quilômetro significa que é muito longe. E ela está bem, está saudável e relativamente feliz. E é uma pessoa muito querida a mim. Eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está saudável, eu sei que ela está bem, eu sei que ela está feliz. Por isso eu deixo de sentir saudade. Por isso, ele não está desencarnado não, tá, gente? Porque às vezes o desencarnado está a menos quilômetros do que o encarnado que está a quilômetros. Ele está em outra faixa. A medida de distância é outra. Que eu nem sei qual que é, porque não tem a ver com a nossa ciência material aqui. Ela está lá, está bem. A saudade diminui por conta disso? Não. É natural que sintamos saudades. Ainda que saibamos que a pessoa está bem. Ainda que talvez até tenhamos visitado ela essa noite, no sono do corpo físico. O corpo dormiu, a gente foi para lá. Então a perda não é perda, mas a saudade é real. Só que mesmo a saudade pode ser nociva ou benéfica. Pode ser nociva ou benéfica. Imagina que uma mãe carinhosa, que criou o seu filho com muito cuidado, muito zelo, muita dedicação, o menino cresceu, estudou, formou, e agora foi fazer pós no exterior. Olha os quilômetros de distância. Apesar que para mineiro seria logo ali, mas é logo ali na Europa, estudando. Ah, e outra coisa, mesmo com os recursos da tecnologia, a saudade aperta. E às vezes é o contrário, às vezes até aperta mais. Olha, que bom que você está aqui, você abraça assim, mas está ali, tá. Mas a saudade é assim. Não pode passear no parque, enfim. Mas voltando ao caso do menino Aurora. E aí ele está indo muito bem, ganhou uma bolsa, está indo bem no estudo, está se destacando, é muito querido, fez novos amigos, talvez até arrumou um companheiro. O menino está bem, o menino de ouro.
Daquele que você olha e fala, eu queria ter um filho assim. A saudade vai haver? Agora imagine que essa mãe, quando ligasse para o filho, falou, meu filho, larga essa bolsa, volta, eu não estou mais dormindo, eu estou adoecendo, eu estou tomando tarja preta. Nada contra o remédio, no momento oportuno, é bênção de Deus. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar sua medicação. Mas o que eu quero destacar aqui é a reação da mãe, que é uma saudade de desespero. E o menino dela que está lá, e talvez esteja com saudade também, certamente está com saudade também, diante dessa reação da mãe. Tá? Gente, eu usei mãe e filho porque tem que escolher, mas poderia ser pai e filho, poderia ser os mais diversas combinações. Ele começa a falar, nossa, eu estava tão bem aqui, estudando, aprendendo coisa nova, participando de congresso, ou até me convidado para dar uma palestra. Nossa, mas eu estou fazendo minha mãe sofrer. Então o menino começa a ir para alguns estudos, começa a perder aquele brilho no olhar de quem estava subindo na vida, né? Lembrando aqui que nós estamos falando do ponto de vista material, que é bom, não é ruim, não são ruins as nossas conquistas materiais. Ele começa a ficar abalado. A mãe, toda vez que ele fala com a mãe dele faz assim um aperto. Agora imagina a mesma mãe falando com o filho, filho, morrendo de saudade de você. Primeiro, morrendo de saudade de você. Vontade, quer dizer, aqui pertinho de mim, uma tardezinha bonita, comendo pãozinho de queijo, tomando um cafezinho. Mas que bom que você está aí, meu filho. Que bom, nossa, vou convidar você para a palestra, que legal. Segue firme aí no estudo, meu filho. Tem um momento de diversão, mas não esquece, não vai valer a pena. Daqui a pouco, porque da mesma forma mineira tudo é logo ali, qualquer espaço de tempo é daqui a pouco você está de volta. Diminuiu a saudade? Não, mas são duas saudades diferentes. Uma nociva, porque tanto a pessoa que expressa aquela saudade sofre, como aquela que está recebendo aquela manifestação de saudade é levada a sofrer, se ela não tiver um equilíbrio. Às vezes até o equilíbrio, minha mãe está ali, mas eu sei que isso vai passar. Às vezes se a pessoa não segurar, ela começa a balançar. Obviamente que a analogia desse caso com a perda de pessoas amadas é óbvia. Nós devemos ter saudade? Sim. Mas a questão não é ter a saudade, é como ter essa saudade. Chorar, choremos. Mas para aliviar. Sinto muita falta, se permita chorar. Mas não se permita revoltar. Porque você revoltando, você se prejudica e prejudica a pessoa que está do lado de lá, se ela eventualmente não tiver um equilíbrio muito grande. E como nós ainda somos todos espíritos vacilantes em crescimento, a gente abala, porque nós não somos sensíveis. Nós não somos sensíveis. Então é isso. A gente tem que ver. Nós não perdemos ninguém. Nós estamos temporariamente afastados. A saudade é lícita, mas tem que ser uma saudade. Faça uma boa ação e dê de presente para a pessoa. Vocês viram como a Ana Luísa fala que a prece, como que a prece chega até ela e acalenta e serve para confortá-la? Ela deixa isso claro várias vezes na passagem dela, quando ela fala que ela recebe as preces, né? Então, daqui a pouco teremos um momento de prece de encerramento. Vamos mentalizar essas pessoas. Deixar, não precisa citar o nome, não deixar a imagem vir na cabeça. Às vezes é tanta gente com um relâmpago, deixa a mensagem vir. Fulano, saudades, espero que esteja tudo bem. Esquece de Jesus, não. Viu que ela fala também na mensagem dela muitas vezes em Jesus, no amparo de Jesus? Então, a hora que ela fala assim, eu não sei como que vai ser o futuro aqui, mas confio no amparo de Jesus.
amigo, minha amiga, meu irmão, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu filho. Confia no amado de Jesus. Estou com saudade. Confia no amado de Jesus. Ó, toma dormir na mesa orando, olha. E oração vai ser um buquê de flores que eu te entrego agora. No meu sentimento. Desses nossos laços de afeto, que a distância não estreita, que fortalece. Talvez em breve nos reencontraremos. Não precisa ser muito breve também, não. Eu gosto um bocadinho aqui, sabe? Tem muita gente aqui que é bacana, porque para eu me reencontrar com você, eu tenho que deixar um monte de gente aqui que vai sentir falta de mim, eu vou sentir falta deles também. Por isso que a gente entrega na mão de Deus. E Deus sabe o momento certinho da gente reencontrar os de lá, mas também nos separarmos temporariamente disso daqui. Olha como que a lei divina é perfeita. E antes de eu dar prosseguimento, eu só quero confirmar meu teto. O limite de horário é qual? Seria 5 trans 10, mas... seria do verbo, posso ir até 10 e 10? Eu tenho que tomar cuidado, porque da última vez que eu tive aqui, eu me comprometi a limpar o salão e ele levou a sério. Quem estava aqui, eu não sei quem tinha alguém que da última vez que eu estive, eu falei de limpar o salão. Eu sei que ele me cercou ali na saída da vassoura, que eu passei apertado. Então não vou me comprometer com 11 horas, não, mesmo porque a gente tem que respeitar a programação da espiritualidade. E a mensagem essencial que eu gostaria de passar é essa aqui, mas tem um outro, último ponto que o Espiritismo traz para nós, que é muito consolador, que é a certeza do reencontro. Porque o próprio, não sei agora, o Livro dos Espíritos fala para nós que existem algumas crenças que não trazem essa certeza tão forte quanto o Espiritismo traz. Por quê? Porque algumas teologias, ou seja, algumas crenças, alguns sistemas filosóficos, condicionam o destino do espírito, ou, não vou usar o termo espírito, o destino da pessoa que morre, não vou nem usar o termo desencarnação, porque nós estamos falando de outras filosofias, que a pessoa que morre, o destino dela pode ser, para algumas crenças, o nada. O famoso morreu, acabou. O que é muito pouco consolador, tanto para quem foi quanto para nós. Porque para aquele que já se foi, ele acabou, não existe mais. E para nós, quando formos, nós vamos acabar. Então, para que valeu toda essa experiência, todo esse esforço nosso aqui? Então, essa é uma teoria. Outros dizem que o destino da pessoa que morre está incondicionalmente associado ao tipo de vida que ela teve aqui e que isso não muda. Algumas dessas crenças ousam a dizer: se eu não pertencer a determinada associação, ou se eu não idolatrei determinado ícone, determinada pessoa, determinada figura, eu estarei condenado a um sofrimento eterno. Isso também não é nada consolador. Por quê? Porque eu corro o risco de uma dessas pessoas que eu amo muito ter sido uma pessoa muito equivocada aqui na vida, por exemplo, na prática do mal, porque não pertencia a determinada associação, e aí ela foi para um lugar ruim. Eu não vou mais me encontrar com ela nunca mais. Isso é muito triste, a não ser que eu seja a pessoa ruim. Então, segundo essas crenças, quando a pessoa morre, o destino dela está determinado de uma maneira inequívoca, por uma série de critérios extremamente arbitrários. Às vezes, por causa de meio ponto, ela vai para o inferno, e eu, por causa de meio ponto abaixo da média, ela vai para o inferno, e por causa de meio ponto acima da média, eu vou para o céu. O que não é nada confortador.
Porque aí sim eu perdi a pessoa. E aí o único jeito de estarmos todos nós no mesmo lugar é irmos todos nós para esse lugar. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito que ela foi para o inferno. Então vamos juntar a galera que a gente ama e falar, gente, vamos para o inferno juntos, senão nunca mais nós vamos ver fulano. Não faz sentido. E mais uma vez o Espiritismo veio nos mostrar através das diversas comunicações que mesmo o pior dos piores, ainda que temporariamente estagie num lugar de sofrimento, para ele também está aberta a prova da reparação através da reencarnação. Ou seja, mesmo se aquele que nós amamos foi o pior dentre os piores, o reencontro é certo. Pode até levar um tempo mais que ele vai ter que voltar de onde ele se precipitou por livre e espontânea vontade para ascender a uma esfera mais alta. Mas o encontro vai acontecer. Não, porque você respondeu a minha pergunta. O que eu estou incomodada com isso, sabe? Porque você falou o caso aí da menina, né? Que menina nova e tal. Mas uma pessoa que teve uma vida errada aqui na Terra, né? Faleceu drasticamente também. Entendeu? Você me respondeu a pergunta. Porque às vezes eu fico imaginando, não sei se vai ser o caso aqui, mas a gente ouve os E a gente fica mais preocupado com a pessoa do que... Você entendeu? Entendi. A gente ouve casos, por exemplo, de mães que tiveram filhos que tiveram mortes prematuras, mas eram criminosos. Sim. Essa doutrina do céu absoluto e do inferno absoluto separou essa mãe que ama o filho dela eternamente. E a doutrina dos espíritos, através do depoimento dos próprios espíritos, vai falar que não. Que ele atrasou. Já atrasado. Mas o reencontro é certo. Talvez ele ainda vai precisar de alguns séculos reencarnatórios para reparar os erros cometidos. Mas no dia que ele reparar, aquela mãezinha saudosa vai ter novamente seus passos. Então nós gostaríamos de desejar uma excelente manhã para todos. Pode falar. Acho que além disso, a doutrina também fala que essa mãe, onde ela estiver, ela pode auxiliar esse filho também nesse processo. Exatamente. Vai ser mãe de novo. Vai acompanhar as caravanas que vão lá resgatá-lo. Olha que linda é a lei divina. Porque não é a doutrina espírita. A doutrina espírita só explica essas leis que são de Deus. E explica parcialmente. Porque à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos compreendendo essa lei, né? Tá? Então, agradecemos imensamente a Deus por suas leis supridas. Que nós possamos compreender em nossos corações que nada se perde. Eventualmente é um distanciamento, mas que é temporário. E por mais que esse tempo possa parecer longo, que serão estes anos, talvez séculos, diante da eternidade da convivência conjunta que nos espera. Possamos alegrar os nossos corações, chorar eventualmente, se acharmos necessário para aliviar as nossas almas, como um viajante que descansa à sombra de uma árvore para depois levantar e continuar a jornada. Muito obrigado, Deus, por ter nos criado. Muito obrigado, Deus, por essas leis magnânimas. Muito obrigado, Deus, pela compreensão que hoje temos. Que nós possamos, acima de tudo, não apenas trazer essa compreensão em nossa mente, mas em nossos corações na forma de sentimento vivo, de que não há perdas, de que ninguém perde. E como bem propusemos um pouco antes, que nós possamos nesse exato momento oferecermos nas vibrações dessas preces a todos estes que vêm em nossa mente e que virão mais tarde, pessoas que nós amamos e que já não se encontram no mesmo plano, elas possam estar recebendo as nossas vibrações de muita paz e muito amor. E que ainda, que talvez elas já até estejam reencarnadas, onde quer que elas estejam, possam sentir nessa manhã de domingo, como uma brisa suave a tocar-nos no corpo, as nossas vibrações de muito amor e muita paz. Que, mais uma vez rogamos, a proteção e a bênção de Jesus e dos bons Espíritos possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Ele nos proporcionou já, nos fez viajar. E realmente a gente só agradece toda essa oportunidade de estar aqui. Os nossos recadinhos, né, são sempre os mesmos. Orientação para o culto no lar, a gente está sempre convidando, né? Quem ainda não conhecer, pode ir ali na portaria ou na biblioteca apanhar recursos para que isso seja feito, né? Os horários. Atendimento fraterno, segundas e quartas-feiras, nós temos aqui na casa. Tem que deixar o nome na portaria entre 7 e 19h30 e aguardar no salão. Aí uma pessoa vai vir, chamar a pessoa, vai ser ouvida, né? Vai ser atendida. Orientação espiritual na quarta-feira. É feita uma reunião mediúnica, fechada, lá em cima. A pessoa deixará o nome de 19 às 19h30 na portaria e aguardará ao final da reunião, vai receber um receituário, uma orientação que vida da espiritualidade. O abraço de luz, atendimento às gestantes, segunda e quarta sábados do mês, a partir de 14 horas. Abraço de luz, para quem não conhece, é uma reunião que acolhe e já começa a trabalhar os espíritos que estão vindo aqui para casa, a nova geração que vai nos substituir. É muito lindo isso, porque são espíritos que já estão vindo preparados desde o útero materno, às vezes até antes. Igual no caso, por exemplo, que eu frequentava a reunião e um dia a espiritualidade chegou e falou: tem alguém acompanhando sua filha aqui, lá na escolinha. E daqui uns tempos eu até com você aqui. Desculpe, e é muito, muito bacana isso. A gente está parado o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mais uma, só agradecer. Fica a prece do nosso irmão Alan com um guia de luz e energia para nos levar para nossas casas. Um feliz dia dos pais e de mães. O passo vai começar agora. Fiquem com Deus.